Professor Rogério, professor Carlos, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado. Rogério, passo a responsabilidade a você agora, o nosso coordenador do mestrado em Ciências Odontológicas da Uniara. Boa palestra, professor Carlos. Muito obrigado, viu, Pamela? Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde a todos, né? Parabéns a todos os palestrantes que antecederam. E de antemão, Carlos Eduardo, né, o famoso Cadu, pelo aceite, né, o convite, obrigado por estar participando. A gente sabe que o tempo é uma coisa muito escassa na sua vida, né? E você hoje vai falar de um tema muito pertinente para a implantodontia, né? Posso fazer implantes em pacientes usuários de bifosfonatos? Tá? O professor Carlos tem uma vasta experiência, talvez uma das pessoas que mais conhece sobre esse tema no país. Ele é mestre e doutor em estomatologia e cirurgia bucomaxilofacial, chefe do serviço de cirurgia e bucomaxilo e odontologia hospitalar da Prevent Senior, um dos maiores convênios de pacientes idosos no nosso país, né, talvez um dos maiores do mundo, e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial e membro da Câmara Técnica de Cirurgia Bucomaxilofacial do CROSS. Então, Carlos, muito obrigado mais uma vez, né, por ter aceito o convite, e tenho certeza que vai contribuir muito, muito, muito para o nosso evento. Bom, boa tarde a todos. Professor Rogério, é um privilégio, né, um prazer poder estar aqui. A gente vem conversando sobre esse tema já há algum tempo, né? E foi uma pena que, por conta da pandemia, isso não foi possível que fosse feito de forma presencial, mas não tem problema, a gente está aqui com todo o carinho para poder transmitir para vocês um pouquinho da experiência que a gente tem. Eu só chamo a atenção de que talvez a gente tenha ainda muitas controvérsias nesse assunto, né, dos bifosfonatos ou do próprio denosumab, né, do Prolia. Não existe ainda, e eu vou chamar algumas vezes a atenção durante a aula, porque nós não temos consensos ainda, né? Qual é o protocolo, quanto tempo quanto não é. Então, de antemão, eu já peço desculpas se alguma das minhas afirmações foram antagônicas em relação ao que os colegas falaram. Eu digo para vocês que provavelmente os dois estão certos e os dois estão errados, porque a gente tem ainda muito que aprender nesse assunto, todos nós. E eu acho que esses momentos da gente dividir experiências é que acaba sendo extremamente enriquecedor para todos nós, né? Quando a gente tem a humildade de ouvir, de aprender. Eu aprendi bastante, vi vários trechos das palestras hoje, aprendi bastante também. Então, acho que a gente está sempre aprendendo, e isso que é o mais importante, tá bom? Rogério, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, e eu espero fazer jus aí à expectativa que você tem. Nós que agradecemos, né? Realmente foi conversa já de algum tempo, e as coisas não acontecem por acaso, né? E culminou no dia de hoje com essa grade brilhante, e eu tenho certeza que é um evento que vai contribuir para muitas pessoas e pacientes no Brasil e no mundo. Vocês conseguem já ver a minha tela? Porque eu não consigo me ver aqui. Perfeito, perfeito. Ótimo. E aí, Rogério, como eu não consigo ver, né, o chat ou as perguntas, e você está moderando aí, se houver alguma pergunta no decorrer da aula, não tem problema nenhum que você me interrompa, pelo contrário, eu até acho mais gostoso essa interrupção, porque se a gente deixa para no final, claro que a gente tira as dúvidas também, mas no final, às vezes, passou aquele momento que alguém queria perguntar, então sinta-se super à vontade, tá bom? Perfeito, eu estou acompanhando aqui, tem uma equipe também de apoio, cada um no seu quadrado, mas todos conectados. Maravilha. Bom, então, pessoal, feito o preâmbulo necessário, né, eu queria falar um pouquinho da Prevent Senior. Então, a Prevent Senior é um convênio médico que, por enquanto, nós estamos aqui em São Paulo, no ABC, Santos e Rio de Janeiro, e a Prevent está expandindo para Curitiba, Brasília,
Porto Alegre e em breve também, se Deus quiser, para o interior de São Paulo. A Prevent é um convênio que nasceu atendendo ou com uma preocupação maior com os pacientes da terceira idade, os pacientes idosos, e por conta disso a gente acaba tendo um N bastante significativo de pacientes com necroses por antirreabsortivos, que é justamente o perfil dos pacientes que acabam fazendo uso dessas medicações. Então, eu queria dividir com vocês um pouquinho dessa experiência que a gente tem, e volto a dizer que, hipótese alguma, a gente pensa que é o dono da verdade, ou que sabe mais do que os outros, porque tem um pouquinho mais de experiência. Isso só significa que a gente já errou mais, né? Quando você tem mais experiência, você já errou mais, então a gente fica tranquilo para passar o que a gente hoje acha que é o melhor, mas o que não quer dizer que daqui a uma semana ou daqui a um mês a gente possa mudar novamente. Vamos lá. Então, eu sempre que eu começo qualquer apresentação, eu faço questão absoluta de colocar a minha equipe presente, porque sem essas pessoas que estão aí, é humanamente impossível fazer tudo o que a gente faz. Nós temos um número grande de hospitais aqui em São Paulo, nós fazemos, além de toda a parte de trauma de face, de fraturas faciais, todas as lesões e tumores benignos e cistos do complexo maxilomandibular, ambulatório de estomatologia e de cirurgia bucomaxilo, odontologia hospitalar, onde a gente cuida da higiene oral dos pacientes que estão entubados nas UTIs, nós fazemos laser para os pacientes que fazem radioterapia e químio por conta de mucosite. Então, tem uma gama muito grande de atuações e seria impossível que uma pessoa só pudesse assumir isso. Então, sem o André, o Alexandre, a Dani, o Márcio, o Ramiro, o Valdir e o Renatinho, a gente não conseguiria. E aí, eu tirei uma foto uma vez no aeroporto da África do Sul, e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente pensa. Se você quiser ir rápido, vá sozinho, se você quiser ir longe, vá acompanhar. Esse é o espírito que a gente tem da equipe. Eu sou o porta-voz deles nesse momento e agradeço individualmente a cada um deles pela parceria e pelo trabalho diuturno que a gente tem na Prevent Senior. Muito bem. Então, certamente, já foi comentado antes que a tal dos Biphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws foi descrito pela primeira vez em 2007 pelo Marx, e o que aconteceu é que depois dessa primeira descrição e do aparecimento, do reconhecimento da osteonecrose como uma nova entidade, como uma nova doença, nós tivemos uma outra alteração que foi em 2014, a Associação Americana de Cirurgiões Maxilofaciais resolveu alterar o nome dessa nova doença ou dessa nova entidade para medication. Então, em vez de bronze, acabou virando bronze, né? Isso a partir de 2014, por conta de outros antirreabsortivos, principalmente o denosumab, o Prolia, que também tem o potencial, ou também estavam causando essas necroses dos maxilares. E aí um pouco do preâmbulo que a gente tinha feito, né? Será que dá para ter consenso se eu tenho uma infinidade de trabalhos, uma infinidade de artigos, cada um com o seu protocolo diferente, cada um tentando explicar a osteonecrose por uma ótica, cada um tentando impor o tratamento, ou propor, melhor dizendo, um tipo de tratamento diferente? O fato é que a gente ainda não tem esse consenso. E aproveitando o exemplo do momento que a gente vive, né, nós falando do Covid, a cloroquina faz bem ou a cloroquina faz mal? A ivermectina, tudo bem? O corticoide, quer dizer, qual é o consenso hoje? Veja que com o mundo inteiro vivendo essa pandemia, com milhões de pessoas contaminadas, milhares de mortos, não se tem um consenso com os maiores especialistas. Os que falam bem da cloroquina têm os seus argumentos, os que falam mal têm os seus argumentos também, e não se chegou no consenso
de uma situação que está absolutamente afligindo e atingindo a todos nós. E a osteonecrose é da mesma forma. Eu tenho algumas opiniões que são baseadas em ciência, em literatura, e tenho opiniões não, tem alguns conceitos que são baseados em literatura e tem algumas opiniões que são minhas, fazem parte da minha vivência, do meu dia a dia, do que a gente acaba atuando, né? Então, a definição de osteonecrose é uma área de osso exposto que não sofre reparação por 2 meses, num paciente que tenha sido tratado ou exposto a antirreabsortivo e que não tenha histórico de radioterapia. Porque se esse paciente tiver o histórico de radioterapia, muitas vezes a gente pode estar diante de um quadro de osteoradionecrose, que clinicamente acaba sendo bastante semelhante às osteonecroses químicas, vamos dizer assim, as osteonecroses por medicamento. Para que são indicados os antirreabsortivos? Para metástases ósseas, mieloma, doença de Paget, osteoporose. Quer dizer, existe uma gama de doenças que acabam gerando essas indicações dos bifosfonatos. Eu não vou entrar na fisiopatologia, porque já foi isso extensamente comentado e não vem ao caso da gente ficar repetindo isso novamente. Só algumas colocações. Então, o etiodronato, que foi o primeiro dos bisfosfonatos, você tem o alendronato, que é 1000 vezes mais potente, e tem o ácido zoledrônico, ou zolendronato, que é 10.000 vezes mais potente em relação ao etiodronato. Então, quanto maior a geração desses medicamentos, né, os de primeira, segunda e agora os de terceira geração, a gente acaba tendo uma potência muito maior e muitas vezes efeitos colaterais, como as osteonecroses, também bastante agravados por conta disso. Só a título de curiosidade, o primeiro, que foi o etiodronato, foi em 1977, aprovado pelo FDA. O ácido zoledrônico, que é o Zometa, foi em 2001. Então vejam que a gente já tem o uso dessas medicações há bastante tempo no nosso meio. Então, desde 2001 que se tem o Zometa disponível, faz 19 anos praticamente, que ele está sendo utilizado no mercado e cada vez com um número maior de prescrições, né? Não vamos falar do mecanismo de ação, que eu vi que a doutora Ana já falou muitíssimo bem. E com relação às drogas antirreabsortivas, além dos alendronatos, né, dos bifosfonatos, melhor dizendo, hoje a gente tem o denosumab, o Prolia, que parece ser uma droga com menores efeitos colaterais, é uma injeção para ser tomada a cada 6 meses, mas a gente já tem alguns casos de necrose com Prolia também. Por que eu digo parece que ela é mais segura? Porque a literatura tem mostrado que a atuação dela no osso ocorre de uma forma diferente do que os bifosfonatos, e dessa forma haveria uma proteção maior para essas osteonecroses. Isso ainda não é consenso, isso ainda não está perfeitamente definido, mas, preferencialmente, até pela dúvida, aquele paciente que precisar e que puder ter a substituição pelo Prolia, parece que ele é melhor nesse momento. Uma das coisas que os bifosfonatos e o Prolia, o denosumab, faz é diminuir a angiogênese, ou seja, a formação de vasos sanguíneos no interior do osso. E com raciocínio muito simples, né? Diminuindo a angiogênese, diminui-se o metabolismo do osso e, consequentemente, diminui-se a reabsorção do osso, né? Então, tendo essa diminuição da reabsorção óssea, através da diminuição da angiogênese, é o que a gente deseja. Quando eu tenho um metabolismo menor, menos osteoclastos trabalham, portanto, eu tenho menos reabsorção óssea, e se for diante de uma metástase, né, de uma neoplasia maligna, que tem alguma metástase óssea, diminuindo o metabolismo, eu diminuo a evolução e diminuo o crescimento dessa neoplasia também. Esse é um dos princípios, né, ou uma das coisas que faz essa medicação, mas o lado ruim disso é que acaba faltando sangue no osso. E aí, toda vez que eu tenho um trauma nesse osso, seja por um implante que foi feito, ou que vai ser feito, ou seja por uma exodontia, qualquer trauma ósseo,
eu dependo de vascularização para poder ter a reparação. Então, a gente lembra lá da faculdade que toda cicatrização ou toda reparação começa com um processo inflamatório, começa com a chegada de mediadores químicos, começa com a chegada de maior oferta de sangue. Quando eu tenho uma oferta de sangue diminuída pela menor quantidade de vasos, essa reparação fica prejudicada, essa reparação fica mais difícil. Dentro dos efeitos colaterais, a gente tem lá os distúrbios do trato gastrointestinal, esofagite, úlcera, fraturas atípicas de fêmur, câncer de estômago, dor nos músculos, alterações no rim e a bronge, né, ou amronge, se vocês preferirem, que são as osteonecroses dos maxilares, que na verdade é o objetivo do nosso papo hoje. Dentre os bifosfonatos orais, são prescritos mais ou menos 190 milhões de prescrições por ano no mundo. Os bifosfonatos endovenosos para tratamento odontológicos, tratamentos oncológicos, melhor dizendo, são para 2,5 milhões de prescrições por ano. E o uso dos bifosfonatos ele acabou levando a uma maior sobrevida dos pacientes e a uma melhor qualidade de vida. A gente tinha um número muito grande de pacientes com fraturas patológicas causadas por osteoporose e que não conseguiam mais ter uma vida social, uma vida de trabalho adequada por conta dessas fraturas. E com o uso dos bifosfonatos começaram ou voltaram a ter uma melhor qualidade de vida, com diminuição de dores ósseas, e isso fez com que o número de pacientes que usam os bifosfonatos fosse aumentando a cada ano, porque os médicos que fazem a prescrição desses medicamentos começaram a perceber uma melhora significativa da qualidade de vida desses pacientes. Com relação ao zometa, ou ácido zoledrônico, ou zolendronato, 25% dos casos das osteonecroses endovenosas, principalmente pelos zometa, são causadas espontaneamente. Então vejam que eu coloquei essa frase em vermelho, porque é o seguinte, ao contrário do que muitas vezes a gente possa imaginar, nem todos os casos de osteonecrose são causados após uma exodontia ou após a instalação de um implante. 25% dos casos acontecem de forma espontânea, ou seja, o paciente tem a formação de uma osteonecrose sem haver nenhum trauma no osso. Por outro lado, a gente olha que 75% aconteceu após algum trauma ósseo nos maxilares. O alendronato ele é responsável por 95% das osteonecroses causadas por bifosfonatos orais. Ele tem uma grande disponibilidade óssea e o paciente geralmente toma um comprimido por semana. O tratamento, né, uma caixa, ela dura 1 mês, é um tratamento de um comprimido semanal. O pamidronato é uma medicação que a gente tem muito pouco aqui no Brasil, ele é muito pouco prescrito, porque é bastante caro aqui ainda. Então, a gente teve, dentro do N de pacientes que nós já operamos, nós tivemos 2 ou 3 casos aí só com arédia, mas muito mais porque as prescrições de arédia são muito menores do que a dos outros bifosfonatos, por exemplo. E isso aqui é um dado extremamente controverso, né? Como eu já falei para vocês, que de consenso a gente está longe, mas, segundo alguns trabalhos, né, esse do Marx, por exemplo, de 2011, ele fala que a prevalência é por volta de 0,1% nos bifosfonatos via oral, de 0,8% a 20% nos endovenosos, e no denosumab cerca de 15%. Eu coloquei esses números aí porque eu precisava, na verdade, botar algum número para vocês de epidemiologia, antes que vocês me perguntassem, né, de prevalência, na verdade, vocês me perguntassem quantos por cento dos pacientes têm as osteonecrose. Na verdade, eu acho que esses números aí, eles acabam servindo como uma referência, mas a quantidade de variáveis, ela é tão grande, mas ela é tão grande, que é muito simplista você colocar um número apenas,
e tentar encaixar esse número na nossa realidade, né? Por que que existem variáveis? Se é homem, se é mulher, se é maxila, se é mandíbula, se tem outras doenças sistêmicas, se é câncer, se é só para osteoporose, enfim, a gama de variáveis ela é tão grande que chega a ser até injusto você falar é 0,1, é 0,2, é 0,5. Então, porque esses trabalhos que fazem epidemiologia pegam lá o N de pacientes que tomam, qual o percentual dos que desenvolveram? Sim, mas essa é uma amostra absolutamente desuniformizada, né? Talvez se a gente tivesse uma amostra uniforme, só pacientes com mieloma, só pacientes com osteoporose, só pacientes com endovenoso, quer dizer, a gente passaria a ter um número muito mais real e muito mais fiel em termos de prevalência, tá? Mas eu precisava, de qualquer forma, colocar algum número aí para vocês. A gente considera, né, isso aqui é uma frase do próprio Marx, que a gente traduziu, ela é uma complicação rara, mas potencialmente severa. Esse rara é razoavelmente discutível, porque se você está pensando aí no denosumab em 15% eu nem acho que é tão raro assim, eu acho que já é um número bastante significativo, bastante considerável, para a gente poder levar em conta do que pensar que é algo raro, né? Muito bem, relacionado ao medicamento, então, a potência e a dose das drogas faz diferença, qual é a via de administração faz diferença, e o tempo de duração do tratamento também faz diferença. É óbvio que se o paciente tomou um bifosfonato por 5 anos, não precisa fazer muita conta para chegar à conclusão que ele tem mais chance de ter uma necrose do que um paciente que está usando bifosfonato há 6 meses, por exemplo, e que eu vá fazer o mesmo procedimento nos dois, né? Aquele que usa oral tem uma chance menor do que o parenteral. Aquele que usa um bifosfonato de uma geração mais velha, com uma potência menor, também tem uma chance menor. Então, isso é a relação do medicamento. E, de uma forma geral, quem mais tem as osteonecroses, né? Gênero feminino, então as mulheres, e uso crônico de corticoide, portanto, pessoas imunossuprimidas, tabagistas, doença de base, como alguma neoplasia maligna, ou mieloma múltiplo, raça branca e acima de 65 anos. Não se tem uma explicação porque a raça branca tem uma prevalência maior do que a raça negra até esse momento, e as outras coisas, que é o uso do corticoide crônico, que diminui bastante a imunidade, as doenças como câncer, mieloma, que são neoplasias malignas, que diminuem a imunidade também do paciente, e os tratamentos coadjuvantes também são imunossupressores, né? E a idade acima de 65 anos. Do ponto de vista dos fatores locais, a mandíbula na região posterior tem uma maior prevalência do que a maxila, em 2:1, e isso é fácil da gente entender, porque a mandíbula na região posterior já tem uma vascularização fisiológica menor. Então, naturalmente, a parte posterior da mandíbula tem menos sangue do que a maxila. Se eu uso uma medicação que ainda diminui mais a oferta de sangue, a chance de haver uma necrose naquela área acaba sendo maior. Trauma por prótese, doença periodontal prévia, áreas submetidas à exodontia e áreas com proeminências ósseas, né? E fora isso também, obviamente, áreas submetidas a implante também acabam sendo as mais prevalentes para a ocorrência das osteonecroses. Então, o paciente submetido à cirurgia bucal, ele apresenta, segundo Diniz Freitas em 2012, Umler e Toring em 2014, eles têm uma chance cerca de 7 vezes maior de adquirir a osteonecrose dos maxilares. Desenvolvimento espontâneo, então, ela pode acontecer em uma área que não foi previamente submetida a nenhum procedimento cirúrgico, nem a extração de dente, a exodontia, nem a colocação
de implante, nem uma prótese que está machucando. Ela pode simplesmente de um dia para o outro aparecer. Então, um desenvolvimento espontâneo pode acontecer. Associado a trauma, e aí os exemplos clássicos, né, da exodontia, da instalação de implante, de próteses que machucam, principalmente em áreas onde eu tenho a mucosa menos espessa ou a mucosa mais fina, como um torus ou uma exostose, por exemplo. E aí agora vamos começar a ver alguns casinhos para depois a gente discutir em quem que a gente faz implante ou não. Essa paciente é uma paciente minha do consultório. A gente fez esses implantes para ela uns 10 anos, mais ou menos, atrás. E aí ela nos procurou o ano passado, sumiu, né? Aquele perfil de paciente que você faz o tratamento, ele aparentemente está bem, não volta para tratar, só para fazer uma manutenção, fazer uma visita periódica, acaba voltando só quando tem problema. E aí, cerca de 10 anos depois, a paciente ligou para a gente que estava com dor e que tinha dado algum problema nos implantes. Essa paciente veio na clínica e aí, no exame clínico, ela nos mostrou essa imagem de reabsorção óssea em volta dos implantes que estavam instalados lá há 10 anos, mais ou menos. E aí, quando a gente viu esse osso exposto, a primeira pergunta foi se estava fazendo uso de algum antirreabsortivo, e a resposta foi que sim, que há 3 anos havia sido prescrita a utilização do alendronato para osteoporose. Então vejam que esse é o primeiro caso, um caso bastante emblemático para a gente, porque houve uma necrose óssea numa área onde eu já tinha um implante instalado cerca de 7 anos antes do início da terapia com o bifosfonato, mostrando para nós que áreas de inflamação crônica, áreas onde eu tenho processos inflamatórios por deficiência de higienização, e essa paciente não é das pacientes que higieniza melhor, então, certamente ela teve ali uma pequena reabsorçãozinha em óssea, que é previsível, né, aquela reabsorção em taça em volta do implante, acabou expondo alguma espira, começou a ter placa bacteriana ali, processo inflamatório e tudo mais, e acabou evoluindo e desenvolvendo essa necrose. Vou mostrar para vocês alguns aspectos clínicos, né? Então, vocês podem ver aí essa maxila, com uma área bastante extensa de necrose, num paciente que tinha uma overdenture ali, além da barra clip, 2 orins, apoiados sobre 3 implantes. E do outro lado, uma necrose na região lingual dos molares inferiores, uma exposição óssea ali. Aspectos que a gente pode encontrar, né? Paciente com dor, com edema, parestesia, infecção, ulceração de tecido mole, fístula. Mas, na verdade, a gente também pode encontrar pacientes absolutamente assintomáticos, que são pacientes que têm uma exposição óssea, porém eles têm pouquíssimo processo inflamatório e, dessa forma, eles não têm um quadro clínico que nos chame a atenção. Eles não têm dor, eles não têm parestesia, eles não têm edema, eles não têm nada, e tem simplesmente uma exposição de tecido ósseo naquela região. Então, dentro desses aspectos, eu posso ter a formação de abscessos submandibulares, eu posso ter a presença de fístulas extraoral, né, ou extraorais, que estão me mostrando que existe um processo infeccioso naquele osso. A gente chama de osteonecrose, mas não deixa de ser um quadro de osteomielite, que é uma infecção do osso. A gente entende que essas osteonecroses, elas iniciam-se como osteomielites assépticas, ou seja, ela é uma infecção do osso por conta de falta de vascularização por essa necrose.
E isso muitas vezes acaba se contaminando secundariamente, e aí eu tenho a formação de pus, e aí eu tenho outras alterações infecciosas envolvidas. Mas muitas vezes ocorre falta de vascularização, necrose asséptica do osso, e aí o organismo, na tentativa de colocar esse sequestro para fora, ele acaba infectando e fazendo uma osteomielite aguda, muitas vezes, com presença de secreção purulenta, por exemplo. Então, um outro casinho que veio para a gente, o paciente havia feito uma exodontia de molar superior, e mostrando lá um velamento completo do seio maxilar, uma perda óssea, uma solução de continuidade, o que caracteriza-se por uma fístula bucosinusal ou uma fístula oroantral, como vocês preferirem. Foi feita a remoção dos outros dentes que estavam envolvidos no processo, com fechamento, com sucesso dessa fístula. Para esses casos, eu particularmente, e aí aqui eu digo para vocês que a gente já usou uma série de materiais para fazer esses fechamentos. Hoje o material que eu considero mais legal para fazer isso é a bola de Bichat e uma membrana de colágeno. Então a gente puxa a bola de Bichat, coloca inicialmente a membrana de colágeno no orifício, na fístula, por cima dela a bola de Bichat, sutura a bola no lugar e depois faz o fechamento com um retalho mucoperiostal, né? E aí, depois de algum tempo, a formação óssea daquela região onde estava a fístula e o tratamento da sinusite que essa paciente tinha. Uma outra característica curiosa e interessante é que muitos dos casos onde a gente remove material e, obviamente, a gente manda tudo aquilo que é removido para um exame anatomopatológico, muitos desses casos, eles mostram no resultado do anátomo actinomyces tencomitans. Então, acaba sendo uma infecção, como eu disse, uma infecção secundária por actinomyces naquela região. Tanto é que, muitas vezes, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, uma das coisas que a gente usa na terapia medicamentosa é o uso do metronidazol, porque bactérias anaeróbias não suportam bem o metronidazol. Ou melhor, o metronidazol tem um efeito bastante significativo sobre bactérias anaeróbias. Muito bem. Aí, aqui vem uma dos nossos questionamentos aqui, das nossas controvérsias, né? Esse é um position paper da Associação Americana de Cirurgiões Maxilofaciais, foi publicado em 2014, e que ele coloca lá como tratar esses pacientes. Então, ele me dá um protocolo do tratamento das osteonecroses, dependendo do estágio. Então, vejam que ainda aí, né, Related Osteonecrosis of the Jaw. Então, ele me dá lá a possibilidade. Estágio 1, osso exposto e necrótico em paciente assintomático sem evidência de infecção. Colutório, follow-up. E revisão das indicações para terapia. Estágio 2, osso exposto e necrótico com infecção, com dor e eritema na região do osso exposto, com ou sem drenagem de conteúdo purulento. Tratamento antibacteriano via oral, colutório antibacteriano, debridamento superficial. E aí, pessoal, com toda humildade do mundo, eu digo para vocês que eu discordo dessa posição, né, desse position paper aí da Associação Americana. Por quê? Veja só, nós estamos falando de osso exposto necrótico associado à infecção. E o tratamento que eles recomendam é antibiótico. Por quanto tempo eu vou dar antibiótico para esse paciente? 15 dias? Tá, e ele vai resolver aquela infecção durante 15 dias, o osso vai continuar exposto e daqui a um tempo vai infectar de novo. E eu vou precisar medicar esse paciente de novo. E debridamento superficial.
Então, por que eu digo que eu humildemente discordo disso? Porque se eu tenho um paciente ou uma paciente com 60 anos de idade, com vida sexual ativa, que trabalha, que tem toda uma convivência social, como que eu convenço esses pacientes a ficarem com um pedaço de osso exposto na boca, dou antibiótico de vez em quando, faço uma limpezinha ali e falo para o cara que tem 60 anos, olha, o senhor nos próximos 30 vai ficar com esse osso podre na sua boca. Quer dizer, então, me parece que não é o tratamento adequado eu tentar convencer um paciente de 60 anos que ele vai ficar com o osso podre, né, osso necrosado na boca dele pelo resto da vida. Então, dessa forma, e pelo fato de não concordar com isso, a gente usa um protocolo um pouquinho diferente, bastante diferente, na verdade, do que esse da Associação Americana. Então, para nós, sempre a conduta é remoção cirúrgica do osso necrótico. Sempre que for possível fazer isso, é o que a gente faz como primeira alternativa. Óbvio, se eu estou diante de um paciente muito idoso, um paciente que tem uma série de comorbidades, um paciente que não suporta um procedimento sob anestesia geral, aí a gente pode considerar a possibilidade de fazer uma manutenção local, vamos dizer assim, com gel de clorexidina, com antibiótico quando infectar, e aí vai empurrando, né, vai preservando o paciente naqueles casos que eu não possa operar. Mas aqueles casos que eu possa operar, essa é a nossa indicação prioritária, a nossa indicação número 1. Associamos a amoxicilina e clavulanato com metronidazol, e além disso a gente usa pentoxifilina e tocoferol, que são medicamentos que ajudam a melhorar a cicatrização e a vascularização também, e câmara hiperbárica para aqueles pacientes que não tenham neoplasia maligna, né? Existe uma controvérsia com relação a isso, é colocado na literatura que a câmara hiperbárica em pacientes portadores de mieloma múltiplo, por exemplo, ou de metástases ósseas, a câmara hiperbárica, em tese, poderia estimular o desenvolvimento mais rápido dessas neoplasias. Existem outros colegas e outras publicações que falam que não, que a câmara hiperbárica não teria capacidade de estimular a maior desenvolvimento do tumor. De qualquer maneira, a gente prescreve, pelo sim, pelo não usar a câmara hiperbárica em pacientes oncológicos. A gente só usa para aqueles pacientes que usaram as medicações por conta de osteoporose ou de osteopenia, principalmente. Mas só reforçando que, mais uma vez, a nossa preferência é a remoção cirúrgica de todo e qualquer osso necrótico, mesmo que ele seja assintomático. Porque a gente já viu muitos casos de osso assintomático, que está lá quietinho, você deixa o paciente preservando, 3, 4 meses depois ele volta com uma área bem maior de necrose, com infecção associada. Então, a gente tem tido a preferência de remover todo e qualquer osso exposto e todo e qualquer osso necrótico. Esse é o trabalho de 2010, foi um dos primeiros que a gente levantou do uso da pentoxifilina e do tocoferol, foi publicado na Trioral, e é um trabalho bastante interessante, que mostra para a gente a posologia e os resultados muito bons, né? Naquela época falava-se só da associação ou melhor, do osteonecrose associada a bifosfonato, que ainda não se tinha a história dos denosumabs. Esse aqui é um da Oral Disease 2017, falando da oxigenoterapia hiperbárica, com resultados bastante bons também, publicado em 2017 na Oral Disease, pelo Ceponis. E com relação às possibilidades de tratamento, a gente tem hoje 2 linhas de pesquisa que têm se desenvolvido bastante. Certamente, eu estou falando 2, mas certamente existem outros colegas pesquisando outras possibilidades no mundo inteiro, né? Mas o que a gente tem tido mais próximo é a laser terapia e a ozonioterapia. Então, com relação à laser terapia, o Dr. André Carvalho Rodrigues, que é colega da nossa equipe, trabalha comigo há 20 anos mais ou menos, acabou de defender a tese dele de mestrado. Aliás, ele entregou a tese de mestrado essa semana,
que foi um orgulho muito grande para a gente, na avaliação da fotobiomodulação nos pacientes que têm bifosfonato, que a gente operou na Prevent Senior. Então, ele tinha lá os 2 grupos de trabalho, um que a gente só fazia cirurgia, no outro que a gente fazia cirurgia e usava o laser, e os resultados foram simplesmente fantásticos com a utilização da laser terapia para acelerar o processo de reparação desses pacientes. Só aproveitando o gancho aqui, fazendo um adendo, uma das coisas que a gente fazia era a tomografia desses pacientes, comparava a densidade óssea na área onde tinha necrose com a área contralateral sem necrose. Então, criava-se uma relação entre as duas coisas para saber o quanto perdeu de densidade óssea na área de necrose. E fazia o uso do laser e depois comparava essa reparação, essa reformulação, vamos dizer assim, do tecido ósseo pós-cirúrgico. E a conclusão, de uma forma bem simples e bem básica, é assim, que o laser, ele estimula uma aceleração no processo da reparação, tanto de tecido mole quanto de tecido ósseo. E a importância disso é que quanto menos tempo demorar para cicatrizar aquela mucosa, quanto menos tempo demorar para haver uma reparação adequada daquela área, menor a chance de eu ter uma infecção no pós-operatório. Então, a utilização do laser, pelo fato dela acelerar a reparação, ela é extremamente produtiva e favorável nesse sentido. E aí nós vamos falar um pouquinho de casos clínicos. Cadu? Oi? Tem 2 perguntas aqui, ó, não sei se você consegue enxergar aí na tela. Não consigo. Na verdade, para mim, só aparece a apresentação. Aliás, é super esquisito eu falar olhando para a tela sem me ver, sem ver as perguntas, mas eu estou tentando me adaptar. Tá. Uma delas aqui é da Gabi Delfrati. Ela fala que leu em alguns artigos que a diminuição da vascularização na região posterior da mandíbula poderia diminuir o acesso dos bifosfonatos e sua incorporação ao osso nessa região. Isso pode ocorrer? Eu acho que pode sim, porque você precisa da via hematogênica para a medicação chegar no osso. Se você tem uma menor oferta de sangue, certamente você tem uma menor chegada do medicamento também, né? Então, isso pode acontecer, mas do ponto de vista clínico, a gente vê uma quantidade muito grande de necroses justamente na região posterior da mandíbula. Então, em tese, faz sentido isso, mas na prática a gente acaba vendo muitas necroses nessas regiões. Perfeito. E tem uma outra questão aqui também, do Guilherme Klein Parisi. Qual sua experiência com membranas de LPRF após remoção do osso necrótico no tratamento das necroses ósseas? Esse é o próximo trabalho que a gente vai desenvolver. Na verdade, eu já tive a oportunidade de fazer 3 ou 4 casos dando LPRF. Agora, o que eu vou falar não é ciência, tá bom? É a minha experiência. Eu achei que a reparação foi sensacional, foi fantástica. Eu achei que foi muito bacana mesmo. A minha impressão é a melhor possível. É que como a gente ainda não teve tempo hábil de propor um trabalho, de fazer um protocolo, e eu poder dizer para vocês com convicção, com uma metodologia que funciona, eu não me sinto à vontade. Mas a minha experiência nesses pouquíssimos casos, eu acho que é algo extremamente promissor. Eu acho que se a gente tiver a oportunidade de usar, só vai favorecer o tratamento desses pacientes. Perfeito. Tem outras perguntas também, mas se você preferir responder agora, a gente pode colocar, senão a gente pode colocar mais para frente. Vamos embora. Pode falar. Então, manda. Lá, então, vou começar aqui de trás para frente. O Ricardo Cardoso perguntou: o laser é conjugado o vermelho e o infravermelho? Sim, a gente conjuga os dois, fazendo o laser, iniciando o laser, inclusive, no transoperatório. Quando eu tenho o osso exposto na cirurgia, a gente já faz aplicação de laser no transoperatório
e aí segue com esse laser por mais alguns dias no pós-operatório. E a resposta é sim, a gente usa tanto o infra quanto o vermelho. Perfeito. A Daniela Boreal também está perguntando em relação à ozonioterapia, né? Se você utiliza e tem experiência no tratamento. Então, da mesma forma do PRF, a ozonioterapia a gente fez um ou outro caso para experimentar, para ver se havia clinicamente como um piloto, e a nossa expectativa foi muito boa, a nossa experiência foi boa, inclusive nós mandamos para o Comitê de Ética lá da Prevent Senior uma proposta de um trabalho agora com a ozonioterapia, estamos aguardando a aprovação lá do CEP para poder fazer um trabalho e eu contar para vocês se funciona mesmo. A minha impressão é que é super legal, que tem uma eficiência boa, porque justamente ele acaba levando o oxigênio para aquela região. O oxigênio, além dele estimular a reparação e a recuperação mais rápida, é como se fosse uma câmara hiperbárica local, né? Além disso, pelo fato de ele ter bastante oxigênio, ele acaba inibindo as bactérias anaeróbias, né? Então, ele acaba atuando de duas formas, na inibição de bactéria anaeróbia e na estimulação da reparação local. Então, acho bem interessante. Perfeito. E a Carolina Prati perguntou se você remove com margem de segurança o tecido ósseo necrótico. Essa é uma pergunta excelente, né? O que é margem de segurança? Então, quando a gente vai falar de um ameloblastoma, de um tumor, por exemplo, eu posso, no meu planejamento, tirar 1 milímetro, tirar 2, tirar 3, depende de quanto eu desejo essa margem. Nas osteonecroses, a gente não consegue marcar uma margem, até porque os exames de imagem, eles nos enganam muito. Muitas vezes você olha uma lesão numa tomografia ou numa panorâmica e ela me mostra que o osso está necrosado até um determinado ponto. Quando a gente abre clinicamente, essa necrose é bastante maior. Eu costumo comparar isso com o fato de você tirar uma fotografia de uma parede e você não sabe se a parede é de concreto ou se a parede é de gesso. Quando você tira a foto, a parede está lá, né? E qual é a margem que a gente usa? Qual é o critério que a gente usa para parar de tirar o osso? Até ter osso sangrando. Então, a gente vai removendo com broca ou com piezocirurgia, que hoje, preferencialmente, a gente tem usado. Você vai removendo o osso, enquanto ele está aquele osso amarelo, aquele osso mais branco, aquele osso de uma tonalidade e uma consistência diferente. E na hora que a gente começa a ver o osso sangrar, eu ainda pego uma broca esférica bem fininha e faço múltiplos furinhos nesse osso para ver o sangramento, como quando a gente faz quando vai preparar uma área de enxerto, né? Para que eu tenha uma vascularização daquela cavidade e possa haver a reparação desse osso e a certeza que não sobrou mais osso necrosado ali. Perfeito. Recebeu um elogio agora do Vitor Esmeraldo, lá de San Diego. Excelente palestra. Está acompanhando a gente aí lá nos Estados Unidos. Um abraço, Vitor. Maravilha. Vamos lá. Posso continuar um pouquinho? Manda ver. Vamos lá. Então, esse é um dos casos que eu trouxe para mostrar para vocês. Esse paciente lá vocês estão vendo a condição de saúde bucal bastante ruim, e ele acabou desenvolvendo uma osteonecrose na região do molar inferior com a formação de um sequestro ósseo. Veja que essa área mais radiolúcida em volta do sequestro é uma tentativa do organismo de isolar aquele osso que está necrosado, e a gente encontra exatamente isso, tecido mole entre o osso residual e o osso, na tentativa de o organismo expulsar esse osso que está necrosado, ou de encapsular esse osso que está necrosado, né? Vejam que quando a gente abre, eu tenho um tecido mole envolvendo aquele osso necrosado. O que sobra para mim é uma cavidade, que aí eu tenho que ter certeza que em todas as paredes dessa cavidade eu tenho osso saudável, eu tenho osso viável, e a gente faz alguns furinhos para que haja o enchimento dessa cavidade com sangue, para que eu tenha
a neoformação óssea nessa região. E a gente, olha lá, o pedaço de osso necrosado, ele fica preto muitas vezes, acinzentado em outras vezes, e é um osso tipicamente de necrose e com um cheiro bastante característico também. Mesmo a gente estando de máscara operando, você consegue perceber o cheiro de necrose. E por isso eu digo para vocês, mais uma situação, aquele cheiro está na boca do paciente. Como é que eu posso conceber, manter o paciente com cheiro de necrose na boca, falar para ele, faz bochecho de Perelgard, toma antibiótico de vez em quando e vive os próximos 20 anos assim? Quer dizer, é uma coisa que na minha cabeça, humildemente, não entra muito. A gente sempre usa a membrana de colágeno para poder proteger aquela cavidade, para segurar o coágulo lá dentro, e aí o fechamento com retalho. É bastante importante que esse fechamento ele seja feito o mais passivo possível. Então, às vezes, a gente precisa soltar um pouquinho o periósteo, puxar um retalho um pouquinho maior. O ideal é que na hora que eu coloque esse retalho, ele fique com as bordas coaptadas, sem a tensão da sutura, né? Quanto mais coaptados eu puder, soltando os dois lados, eles ficarem encostadinhos, menor a chance de abrir e menor a chance de eu ter uma nova necrose, uma nova infecção. Então, a manipulação e a movimentação desse retalho é extremamente importante, porque se eu tentar fechar essa área na marra, tentar fechar na força com a sutura, a chance disso abrir acaba sendo imensa. Aí, vejam como muitas vezes o raio-x engana, né? Esse raio-x nem está dos mais feios que a gente já viu de necrose. Ele tem uma área diferente ali na mandíbula do lado direito, com uma área mais radiopaca, uma outra área mais radiolúcida, mas assim, nada que chame muito a atenção. E clinicamente, quando a gente abre, aquele osso está completamente necrosado. Aquela área extremamente necrosada. E aí a gente tem que fazer a remoção de todo aquele osso necrótico e o fechamento também de uma forma a mais passiva possível. Paciente usuário de bifosfonato oral, e esse tinha história de uma exodontia há alguns meses naquela região, e veio evoluindo com sintomatologia dolorosa, com queixa, com desconforto. Esse é um caso bastante emblemático. É uma paciente de mais de 80 anos de idade, institucionalizada, moradora de uma casa de repouso, e que nos chamaram para ir avaliá-la. E ela tinha lá alguns dentes provisórios, né? Vocês estão vendo aí fiozinho de orto, né? Ou pedaço de clips, juntando esses dentinhos. Tinha lá próteses fixas que foram feitas no decorrer da vida dela. E esse osso absolutamente necrosado da maxila quase como um todo, e de forma espontânea. Quando eu digo espontânea, é que não teve implante na região, não teve exodontia, mas certamente um processo inflamatório crônico aí por uma doença periodontal ou por um acúmulo de placa bacteriana, deficiência de higiene oral. Nesse caso, é um caso que, até pelas comorbidades da paciente, a gente acabou não conseguindo operá-la, porque ela não teria condições de suportar um procedimento de anestesia geral, e o tratamento para ela seria quase que uma maxilectomia quase que total para poder remover esse osso necrótico. Então, nesse caso, foi orientada a questão da higiene, da limpeza, e ela acabou falecendo uns 3 ou 4 meses depois que a gente a atendeu, de outras causas. Outro caso, paciente com os implantes, né? Foram feitos 5 implantes. Não me perguntem qual é a história desse caso, porque eu recebi o caso desta forma. Então, o colega colocou lá 5 implantes. Eu não sei se ele se arrependeu de fazer um protocolo e mudou de ideia, resolveu fazer uma over dentro com barra clip. O fato é que ele manteve aquele implante sem ser ativado na região mediana, paciente usando a prótese total. Depois de 2 anos que estava com a prótese funcionando, o paciente
voltou no consultório do colega com essa exposição óssea em volta dos implantes, essa área bastante inflamada, vocês estão vendo uma área de inflamação considerável aí em volta, e a necrose comprometendo esse implante do meio e comprometendo os dois implantes ao lado deste também. Então, numa visão um pouquinho mais próxima. Esse um outro caso, paciente usuária de Zometa, foi no consultório do colega com uma fratura radicular, e aí o colega propôs a exodontia e a instalação de um implante imediato, né, no mesmo momento da exo. O caso evoluiu bem no primeiro momento, foi realizada a prótese para a paciente, e aí, olha que interessante, quando o paciente voltou para fazer manutenção dessa prótese, uma avaliação clínica depois de algum tempo, quando o colega tirou a prótese, tinha lá um fragmento de osso necrosado próximo ali da borda do implante. Então, esse caso, a abordagem é a mais conservadora possível, né, para não perder esse implante, tentar não fazer a remoção, remove-se apenas esse osso necrosado, coloca a prótese e aí a gente reza bastante para que ele não tenha uma nova necrose ou uma extensão dessa necrose. Aqui cabe só chamar a atenção de vocês, fazer um adendozinho do seguinte: qualquer trauma no osso, ele é um potencial desencadeante de osteonecrose. Então, se eu, num caso desse, eu resolvo remover esse implante para tratar uma necrose pequena, o implante estando ósseo integrado, eu vou usar uma trefina, eu vou usar uma zecria, eu vou destruir o osso, eu vou esquentar esse osso, e aí sim a chance de uma necrose acaba aumentando bastante, né? Então, sempre lembrando que a gente tem que tirar o osso necrosado, porém ser o mais conservador possível. Aparentemente isso pode parecer antagônico, mas é assim que a gente tem que tentar, tirar o mínimo necessário, o mínimo possível, para remover o osso necrosado sem fazer grandes estragos. Este caso é um caso de uma paciente que fez exodontias de molares inferiores e acabou nos procurando 6 meses depois dessas exodontias pela ausência de cicatrização, ou pela ausência de reparação da exodontia. Então, vejam, aí clinicamente um osso completamente exposto, presença de tecido de granulação dos dois lados e a paciente com bastante sintomatologia dolorosa. Outro aspecto. Eu preciso dar uma corridinha aqui, que eu acabei de pedir para ver o horário aqui, eu já estou estourando já. Vamos lá. Então, esse aqui, o seu Angel, tinha feito um protocolo, e aí esse protocolo acabou perdendo o implante, perdendo 2 implantes, veio para a gente com esse sequestro ósseo dessa forma, clinicamente nem estava tão ruim, nem estava tão feio. Quando a gente abriu a cicatriz lá dos implantes no osso, né, a presença das espiras, e dentro dessa área eu tinha lá o sequestro, feita a remoção, colocação da placa de osteossíntese, ele perdeu nessa história mais um implante. Outro caso com bifosfonato injetável. Vejam que é uma destruição muito grande, uma fratura patológica da mandíbula, né? Então, uma área de necrose com fratura. A gente optou por um acesso extraoral, e aqui vem a resposta da colega, né? Eu tenho que tirar todo esse osso que está necrosado aí. Se deixar o osso necrosado, eu vou ter recidiva, não adianta. Então, foi feita a remoção e a reconstrução com 2 placas, uma de 2,4 e uma de 2,0, para devolver o perímetro da paciente. A incisão foi feita na região submandibular, justamente para poder tentar uma estética mais adequada. Outra paciente com bifosfonato injetável,
ela nos procurou depois de ter um protocolo, perdeu um implante, perdeu 2, o colega fez uma over e ela veio para a gente assim. Repito a pergunta, dá para deixar uma paciente como essa, com essa condição e mandar fazer bochecho de periogádio? Acho que não. A gente vai abrir a maxila, remover, vejam que ela perdeu praticamente a maxila toda. Eu tenho aí os 2 seios maxilares expostos, cavidade nasal exposta, e a gente fez o fechamento com 2 telas metálicas, suturou, aí vocês estão vendo a cor do osso, tem secreção purulenta dentro do osso, é um osso completamente necrosado, e aqui a gente fez a coisa mais importante para um caso desse, que é rezar bastante, porque a chance de abrir uma comunicação bucosinusal, fístula e tudo mais, é infinitamente maior do que a chance de não abrir. Mas a gente rezou bastante, o Papai do Céu ajudou e conseguiu-se ficar fechadinho e a paciente fazer até uma prótese total, que acabou ficando... ela obviamente tem que usar algum adesivo do tipo Corega ou Fixodente, mas conseguiu devolver uma condição de saúde para ela. Outro caso de bifosfonato injetável, fratura patológica, vejam nessa anterior o pedaço lá do sequestro ósseo, o osso completamente necrosado, removemos todo aquele osso necrótico, placa de reconstrução, então aqui o antes, aqui o trans, e aí o pós com a placa de reconstrução. Vou dar uma pulada aqui para agilizar. Então, esse caso eu já tinha mostrado para vocês antes. Vejam a tomografia com uma destruição completa da maxila. Reparem que a necrose vai chegando na órbita do paciente. Osso necrótico no transoperatório. Remoção de praticamente toda a maxila. Osso verde, osso preto, cinza. Fechamento, bastante reza. E aqui talvez vocês não consigam imaginar, porque a foto não foi feliz na profundidade, mas do lado direito da tela, do lado esquerdo da paciente, aquela área de uma mucosa mais clara que vocês estão vendo, é o teto do seio maxilar. Isso acabou ajudando bastante para a fixação da prótese total da paciente também, né, como se fosse o obturador palatino. Outro casinho de necrose. Eu vou dar uma pulada nos casos aqui, que eu quero justamente falar dos implantes. Esse aqui é um caso que chamou muita atenção da gente, a prevenção de osteoporose. A paciente fazia uso de bifosfonato por 8 anos, tá? Para prevenção de osteoporose. Ela tinha uma osteopenia. Clinicamente, vejam na cirurgia a maxila dela completamente verde, inteira, necrosada. E a maxila da paciente colocada na mesa é uma das cenas mais tristes que eu já tive na minha carreira de cirurgião. Fechamento. Vamos lá. Interromper o uso da medicação para prevenir, fazer as cirurgias, quando essenciais, da forma menos traumática possível, e orientações gerais a fim de se evitar traumas crônicos. Essa é uma pergunta que a gente faz bastante sobre o tal do drug holiday. Eu posso suspender o denosumab ou o bifosfonato antes de fazer implante? Essa é a pergunta que os médicos mais recebem do dentista que quer fazer implante no paciente. Se a gente for levar em consideração esse artigo, eu suspendo uma semana antes e volto com a medicação de 4 a 6 semanas depois, no caso do bifosfonato, por exemplo. Então, existe uma literatura que suporta isso. Mas aí a questão é a seguinte: esse trabalho ele é publicado em qual revista? É uma revista de impacto? É uma revista que foi revisada por pares? É uma revista que eu tenho embasamento para acreditar? Então, pessoal, tomem bastante cuidado quando vocês forem ler artigos, avaliem a metodologia. Com quantos casos estamos falando? Qual é a metodologia do trabalho que foi feito para tirar as conclusões de vocês, né? Olha que coisa interessante, né? Essa daqui publicada em 2013. Ele diz o seguinte, que depois que você para o alendronato por 5 anos,
ele só vai voltar ao osso, aos mesmos níveis pré-tratamento, 10 anos depois. Portanto, em tese, o alendronato ficaria no osso por um período de até 10 anos. É lógico que de forma a se diminuir com o passar do tempo, mas precisa-se pensar que não adianta suspender o bifosfonato antes de fazer implante. Bifosfonato não é anticoagulante. Você tira uma semana, tira 5 dias, tira 10 dias antes, e o paciente deixa de ter risco hemorrágico. Não adianta suspender, né? E essa é uma conclusão que está aqui nesse trabalho de 2018, no Journal de Maxillofacial Surgery, que é um trabalho com índice de impacto altíssimo, que hoje não me autoriza a suspender, ou pelo menos não suporta que a suspensão disso vá trazer benefício para o paciente. O CTX eu vi que a colega já tinha falado antes, mas só a título de curiosidade, hoje a gente já sabe que o CTX não é um bom preditivo. Isso aqui é um trabalho do Maxillofacial Surgery, International Journal. Ele mostra que o CTX não tem valor preditivo para determinar o risco de osteonecrose. E esse caso aqui é um caso nosso. Essa paciente com uma necrose extensa de mandíbula, tinha lá, olha, a mandíbula dela completamente comprometida naquela região, com uma secreção purulenta importante, um cheiro fétido, e ela tinha um CTX absolutamente normal. Então, a gente hoje nem pede mais CTX dos pacientes, porque a gente acha que ele não tem valor absolutamente nenhum. E aí vem essa pergunta, né, que é o que vocês estão esperando desde o começo, eu fiquei enrolando até agora. Dá para fazer implante de usuário de bifosfonato ou de denosumab, por exemplo, do Prolia? Para responder essa pergunta, eu tirei desse artigo da Associação Coreana de Cirurgiões Maxilofaciais de 2018 essa tabelinha que ela foi pela primeira vez desenvolvida pela Universidade de Connecticut, que é uma escala numérica, onde eu consigo prever o risco, lógico, de uma forma parcial, do meu paciente ter necrose. Então, eu traduzi essa tabela e ela está aqui. O paciente saudável, ele tem nota 0. O paciente mieloma múltiplo, ele tem nota 5, por exemplo. E aí eu vou somando as notas dessa tabela. Bifosfonato para osteoporose por via oral. Com menos de 3 anos, ganha nota 1. Com mais 5 anos, ganha nota 3. O que eu vou fazer, que é o roxinho? Cirurgia de implante, nota 2. Tratamento endodôntico, nota 1. E aí eu somo essas notas todas. Vocês estão vendo, por exemplo, que lá em cima, o bifosfonato endovenoso para câncer, o zolendronato, acima de 36 doses, o paciente já ganha um 8 de cara nisso, né? E aí, isso já praticamente inviabiliza pensar em qualquer implante. O mínimo risco é até 10 pontos, o risco moderado até 15 e o alto risco acima de 15 pontos. E aí, dentro disso, eu digo para vocês o seguinte, vocês vão perguntar, você faz implante? Eu faço implantes, dependendo de uma série de fatores. Quem é o paciente, qual é a condição sistêmica dele, ele tem outras comorbidades, se é por via oral, se é por via injetável, ou seja, eu uso muito essa tabelinha para me dar uma condição geral e acabar decidindo se faço ou não implantes nesses pacientes. Para aqueles pacientes que eu optar por fazer implante, eu uso irrigação abundante, obviamente, brocas novas, porque eu não sei vocês, mas eu não tenho vergonha de confessar que muitas vezes a gente não consegue ter controle do número de perfurações que foram feitas com aquelas brocas. E a gente acaba trocando as brocas quando elas deixam de cortar. Então, para esses pacientes, eu uso sempre um jogo novo de brocas, uso implantes de boa qualidade, implantes cortantes, né, para poder fazer a fixação. O mínimo de trauma possível, se possível, uma cirurgia transmucosa, sem fazer abertura de retalho, uma cirurgia guiada, se for viável, né, usar o extrator dentário para evitar o trauma maior naquela região, de fazer a técnica terceira, de cortar raiz e tudo mais. Não fazer subinstrumentação,
cobertura da região com retalho, naqueles casos que não for possível fazer a cirurgia transmucosa, e eu não faço carga imediata. Nos meus casos, normalmente, eu subinstrumento, ou seja, eu passo uma broca a menos e coloco o implante para ter um travamento maior. Para esses pacientes, eu não faço isso, eu passo toda a sequência de broca e não faço carga imediata, porque tudo que eu não quero é que aquele osso sofra uma demanda maior do que a demanda que ele já está sofrendo pela instalação dos implantes, tá? E uma outra coisa importante é conhecimento e anuência do paciente. Eu discuto exaustivamente com os meus pacientes, muitas vezes mostro algumas coisas dessa aula para ele e dou para ele ler esse termo de consentimento, que vocês podem copiar, fica à vontade. Ele está escrito de uma forma bem didática, vamos dizer assim, que o paciente consiga entender direitinho, e aí esse paciente assina para nós, dividindo comigo a responsabilidade, dividindo comigo o risco dessa necrose. E só para finalizar, a gente publicou esse trabalho de maxilectomia total em 2 pacientes que foram tratados com osteonecrose, e a gente fez uma publicação de mais de 120 casos operados pela nossa equipe, e hoje a gente está chegando em 150 casos, mais ou menos, operados de osteonecrose dos maxilares. Queria finalizar mostrando a minha família. Eu sempre começo com a minha equipe, e gosto de finalizar todas as apresentações mostrando a minha família. Sou eu, a Thaís, minha filha, o Pedro e o Luca, meus filhos, e a Fernanda, minha esposa, que, afinal de contas, são parte importantíssima da nossa vida. Muito obrigado. Acabei dando uma corridinha no final aí para não prejudicar os colegas que vêm em seguida. Aquilo que não for possível a gente responder agora, estão aí os meus contatos, meu e-mail, o Instagram, o site da clínica. O que não der para eu responder agora, eu estou à disposição de vocês para responder. Professor Rogério, muitíssimo obrigado, agradeço imensamente a oportunidade. A gente que agradece, professor, um momento tão especial, a pandemia aí, quanto compartilhamento de conhecimento, beneficiando o nosso próximo, que é o nosso objetivo de vida. Você recebeu durante a palestra muitos parabéns e realmente foi uma bela palestra, embasada em ciência e muito sincera, A gente percebe que você fala sobre o que faz e sobre o que estuda, E com muita responsabilidade acima de tudo. Então, obrigado. Como a gente falou no início, você sempre foi muito solícito. Com certeza terão outras oportunidades para vir até Araraquara e estreitarmos aí os trabalhos, o relacionamento científico com o curso de pós-graduação. Tem outras perguntas? Tem outras perguntas, porém, eu acho que por motivo de tempo, para a gente não atrasar as palestras dos outros colegas, você deixou os contatos aí, Claro. E eu peço que os colegas entrem em contato com o professor Carlos, o professor Roberto Barbeiro entrando mais uma vez aqui. Professor Roberto, muito obrigado pelo privilégio, hein? Entrando mais uma vez aí, acompanhando, O professor Eduardo Rochuli também, ele mandou um inbox, infelizmente ele está com o pai dele internado e não pôde, acho que, assistir todo o evento, mas as aulas ficarão gravadas para os palestrantes que autorizaram, E vai assistir posteriormente também, nos informou aqui pelo WhatsApp. Gostaria também de convidar a professora Nádia, para entrar na sala. Olá, Nádia, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Parabéns, professor. Então, estou comentando aqui da tabela. Boa tarde. Para quem não conseguiu anotar, mandar um e-mail para mim, eu mando para vocês essa tabela do Excel com a referência, tá bem? Eu acho que é bastante interessante como pelo menos um ponto de partida para a gente tomar a decisão. Obrigado. Perfeito, Carlos. Obrigado mesmo.